senhores conselheiros. Queria aqui agradecer a presença da família do pesquisador Júlio Lobo, Pedro, Silvia, muito obrigado pela presença de vocês. Para nós do Conselho é uma honra muito grande poder citar, homenagear essa grande figura da cidade de Campinas, né? Uma pessoa que fez uma defesa permanente desse direito, que é o direito de poder ver o céu, né? Que é uma coisa da modernidade, né? Fazer uma disputa para poder ver as estrelas, né? E a gente aqui já de pronto, aqui eu falo isso como representante da sociedade civil, na direção do Conselho, mas eu acredito que eu falo em nome de todos os conselheiros mesmo, dos conselheiros que representam o governo, as universidades, os institutos de pesquisa, que o trabalho e o legado do Júlio não será esquecido, pelo menos não por esse Conselho e não pela sociedade civil. Então eu queria começar já a reunião fazendo dessas a fala da presidência, né, e dizer que a gente tem como objetivo nessa reunião duas pautas, que obviamente a gente não vai decidir hoje aqui, mas a gente começa uma discussão. A primeira dela é sobre a questão de uma resolução que regule, né, e que trate sobre a questão da poluição luminosa. Hoje, inclusive, eu recebi um vídeo muito impactante ali da região de Souzas, de um condomínio que começou a lançar a sua iluminação nas suas vias públicas e... Santiene, danado. Santiene. Que é bem na entrada de Souzas ali. Assim, Saia na ata o nome. É um impacto impressionante, assim, a gente poder ver um vídeo das imagens anterior à instalação do sistema de iluminação do condomínio e agora, né, aqui sem nenhum juízo de valor sobre o que o condomínio fez, considerando que a gente nem tem uma regulação na cidade ainda sobre, apesar da legislação da APA, mas que ainda é uma legislação muito inócua, né, para tratar do assunto, para tratar do tema. Mas é um impacto muito grande, assim, é muito chocante perceber, ver como que numa APA, né, numa área de proteção ambiental, está na entrada da APA, inclusive, né, como o impacto de um projeto de iluminação quão grande pode ser o impacto de um projeto de iluminação, né? Então eu acho que é muito importante o Conselho, assumindo o seu papel, poder fazer, regular, como está previsto na legislação. Então, eu não vou me alongar aqui na fala da presidência, já quero passar, se a gente tiver fala de conselheiros eu posso abrir aqui, se não passar já para o primeiro item de pauta, que é esse item da questão da poluição luminosa. E dessa homenagem que a gente está franqueando aqui, póstumo ao pesquisador Júlio Lobo. E queria também dizer aqui que eu conversei com o Carlos, que é o nosso secretário executivo, e falei aqui antes da reunião para alguns conselheiros, mas eu fiz um compromisso com o Carlos de cobrar do governo, cobrar das secretarias, que compensem para os funcionários que estão aqui fora do expediente, na reunião do Conselho, para que tenha um banco de hora, ou que tenha uma hora extra, alguma coisa, considerando que não é justo nem certo que as pessoas façam o expediente durante o dia na prefeitura e venham aqui à noite para a reunião do Conselho, né, sem ter um banco de hora ou alguma remuneração extra. Acho que é justo, né? São trabalhadores aqui, ninguém ficou o dia todo brincando e está aqui hoje à toa. E amanhã é feriado. É meu compromisso, numa véspera de feriado, então é meu compromisso de levar isso tanto para a Secretaria do Clima quanto para o gabinete do prefeito, para que tenha algum tipo de ação para compensar os servidores que estão aqui hoje. Fiz essa reunião extraordinária fora do que a gente faz normalmente no nosso horário, porque é uma demanda da sociedade civil, uma cobrança, inclusive, da sociedade civil sobre a presidência, e que daí também agora a sociedade civil tem que responder a isso à altura também, né? Inclusive isso, né? Se não pode participar também num horário noturno, a gente vai tentar manter, na medida do possível, nossas reuniões, como tem acontecido habitualmente no Conselho. Então eu queria, de pronto aqui, já começar a entrar na pauta sobre a poluição luminosa,
E queria aqui começar falando que a gente só entra nessa questão hoje, e o Condema está pautado nessa questão pelo legado que o professor, o pesquisador Júlio Lobo trouxe para a gente, esse legado relevante para a cidade de Campinas, né? Então, a gente não vamos conseguir entregar hoje, Pedro, Silvia, um diploma para vocês, mas a gente vai fazer chegar na mão de vocês um diploma que deixe registrado esse momento aqui, essa homenagem do Conselho, e reafirmar aqui que para a gente, além de vir aqui trazer algumas palavras e isso ficar registrado no Diário Oficial, que é um poder que o Conselho tem, né, registrar esse ato no Diário Oficial do município, mas a gente também tem um compromisso de fazer aqui uma disputa política pela aprovação de uma resolução que regule a implementação da iluminação pública na cidade de Campinas, principalmente perto das unidades de conservação, das áreas de preservação ambiental, para a gente poder garantir esse direito, né, que foi uma luta e a gente não está. Eu estava falando aqui, inclusive com o Pedro, que eu tenho o compromisso de conversar com o prefeito, inclusive já fiz uma conversa prévia lá com o gabinete do prefeito, para que a gente consiga construir uma resolução ampla aqui com o apoio do governo e bem pensada. Então a gente não vai fazer nada de forma soldada. Vou encaminhar aqui também, pedir já inclusive aqui para a representação da Unicamp que ajude a gente com isso. Eu vou encaminhar para a reitoria um convite para que algum pesquisador que esteja lá no centro no Instituto de Física estudando essa questão, que possa auxiliar a gente nisso, né, para dar um embasamento mais amplo, a PUC, buscar outros pesquisadores, para que a gente construa uma resolução robusta, mas com um embasamento científico, técnico, inclusive pedir também para que o conselheiro representante da Unicamp, o conselheiro Carlos Alexandre, ajudasse a gente a construir uma ponte junto com a CPFL, para trazer a CPFL também para essa negociação, porque é quem toca a iluminação pública na cidade de Campinas. Se a gente fazer uma resolução aqui e ignorar a CPFL, não vai ser produtivo, a gente talvez não tenha o resultado que a gente espera. Então a ideia é trazer oficiosamente a CPFL para essa mesa também, para essa discussão, para que a gente consiga construir uma resolução que tenha parâmetros e tenha também prazo para que ela possa acontecer, ser efetivada, né? Então a gente tem um horizonte de tempo e que a CPFL também se comprometa nessa resolução a alterar a iluminação pública na cidade de Campinas para beneficiar uma iluminação pública não poluente, digamos assim, né? Que seja mais adequada a esses interesses que a gente está discutindo e a esses interesses que o professor Júlio defendeu por mais de 40 anos ali no observatório, numa luta belíssima. Aí eu vou passar a palavra aqui, se algum conselheiro quiser registrar também a sua posição aqui, mas eu vou passar de pronto aqui para o nosso vice-presidente, que tem uma experiência, inclusive prática, lá como professor da rede pública, de levar crianças e teve muito contato com o professor Júlio. Bom, boa noite a todos, todas. Tinha umas imagens, Maria, não sei se você consegue projetar, não tão boas as imagens, gente, porque há 15 anos atrás a gente não tinha tanta facilidade para armazenar arquivos digitais em imagens, né? As câmeras eram simplesinhas, 1 megapixel, será que eu lembro? Você pensou? Muito diferente de hoje, né? Mas eu queria dizer da minha experiência com o Júlio Lobo enquanto professores que nós éramos e somos, né? E o Júlio para sempre será um professor do céu, né? Um professor apaixonado pela observação, apaixonado, né? E defensor da luta pelo direito à observação do céu, né? E a gente podia aqui falar muita coisa sobre a importância de controlar a luminosidade para a fauna, a flora, né? Mas eu quero me ater mais assim a nós, seres humanos, sabe? Porque nós também precisamos de ausência de luz, né? Nossos ciclos circadianos, que são os ciclos que controlam o nosso sistema nervoso, todas as nossas as
a forma como o nosso organismo controla, por exemplo, nos fala, por exemplo, agora é hora de dormir, faz a gente sentir sono, agora é hora de acordar, agora a gente tem fome, tem a ver também com a presença e a ausência da luz, tá certo? Então, essa resolução é muito importante, porque a cidade não pode ter só a sua face luminosa. A cidade tem que ter espaços pouco menos iluminados também. Muito embora essa seja uma questão que não cai bem na população, porque a população, isso vem lá do... Eu convivi com professores de história, vem lá do tempo da colonização, que era o medo que a população tinha de, por exemplo, de ataques de indígenas nas comunidades e tal. Mas é incrível como que isso transfere para o nosso tempo ainda hoje, sabe? Mas eu queria, assim, né, destacar essa fala aqui e lembrar dessa luta do Júlio Lobo, que era que todas as pessoas, cidadãos da cidade, tivessem esse direito de observação do céu. E para observar o céu, não tem jeito de ter luminosidade, né? Então, sempre o Júlio era um parceiro nosso, dos professores da rede municipal de ensino, né? E a gente tinha sempre essa busca para que todas as escolas levassem seus alunos até o observatório, para conhecer a água, para conhecer o ponto mais alto da cidade, né? E para ter essa experiência de pôr menos luminosidade para observar o céu. E o Júlio era um entusiasta desse objetivo, né? Da importância dessa ação educativa. E aí, quando a gente chegava lá no observatório, o Júlio tinha sempre umas coisas assim, ele começava as aulas com curiosidades, sabe? Muitas curiosidades. Cada vez que ia lá, tinha uma curiosidade. Tanto que tem uma foto ali, está muito ruim, mas está vendo em cima, curiosidade estelares. Né? Ele começava a brincar com as crianças e a partir dali a aula rolava, e tanto criança de ensino fundamental quanto adulto, sabe? E assim, por exemplo, né? Sabia que muitas estrelas que observamos no nosso céu hoje podem nem existir mais? Por que as estrelas brilham? Ele brincava muito, tem fogo no céu, onde que vem a luz das estrelas? Aí, sabe, por aí, né? E todas as 50 estrelas mais proeminentes que você pode ver no céu da Terra são muito mais brilhantes e maiores do que o Sol. Aí aquele protótipo do lado ali é um modelo em escala que o Júlio que pensou, para ajudar as crianças a imaginar, por exemplo, em escala, o tamanho do Sol e o tamanho dos planetas solares, do sistema solar, sabe? Então, isso era sempre muito importante, foi muito importante, sabe? Nos dias de hoje, nosso amigo Júlio Lobo também se transforma numa estrela, e nada mais justo que fazer essa homenagem a ele, aprovando uma resolução sobre a importância do controle da luminosidade urbana e rural em nosso município. Muito obrigado, Júlio, e que você seja uma estrela a nos iluminar, né? E também agradeço muito a presença da Dona Silvia, o Pedro, filho do Júlio, e de estarem aqui, e a gente está junto na saudade, nas lembranças, mas que ele vai permanecer entre nós pelo exemplo que ele foi, as experiências que ele proporcionou a inúmeros estudantes dessa cidade, tá certo? Muito obrigado, né? Eu queria, se vocês quiserem, franquear a palavra para vocês, se quiserem falar alguma coisa, assim, te agradeço. Também já fazer aqui, Pedro, oficialmente aqui, o convite a gente vai encaminhar para você, mas se você puder participar, se a senhora também, se você quiser participar dessa discussão que a gente vai promover a partir de agora sobre essa resolução, vocês estão convidados, quiserem convidar outras pessoas, como estava com você, Pedro, a gente vai acolher aqui no conselho, eu tenho certeza que
vocês têm indicações para fazer de pessoas que podem ajudar a gente a formular uma resolução eficiente para a cidade de Campinas, né? Que seja cumprida também, né? Porque a gente não está aqui só para escrever um papel e etc. A gente quer algo que seja eficiente, que aconteça, né? Que saia do campo aqui da política e que vá para o campo da realidade. Eu vou passar aqui a ler aqui, agradecer mais uma vez, muito obrigado. E eu vou ler aqui essa minuta de resolução e já vou passar para o próximo item. Já vou passar para o conselheiro Carlos Alexandre, que vai trazer aí o parecer final que ele elaborou sobre o assunto desse acordo que a gente está construindo aí com o governo municipal. Proposta de resolução CONDEMA 02/2025. Ementa. Dispõe sobre o controle da poluição luminosa, estabelece parâmetros técnicos para a iluminação artificial noturna no município de Campinas e institui o regime de fiscalizações e sanções e dá outras providências. O presidente do Conselho de Meio Ambiente de Campinas condena no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Municipal 10.841 de 2001, considerando a competência constitucional do Conselho Municipal para legislar sobre o meio ambiente e o controle da poluição, artigo 30, inciso 1 e 2 e artigo 205 da Constituição Federal, a Lei Municipal 10.850 de 18 de julho de 2001, que cria a área de proteção ambiental de Campinas e as diretrizes de seu plano de manejo que prevêem a necessidade de mitigar os impactos da iluminação artificial sobre os ecossistemas protegidos, as evidências científicas sobre a saúde, estudos publicados em periódicos como o Environment Health Perspectives, que demonstram a associação entre a exposição à luz artificial noturna, especialmente a de espectro azul, e a supressão de produtos de melatonina, hormônio regulador do ciclo circadiano, podendo levar a distúrbios do sono e outros problemas de saúde, os impactos ecológicos já documentados e o consenso científico consolidado por instituições como a Internacional Dark Sky, Associação IDA, sobre os efeitos disruptivos da luz artificial na fauna, afetando a orientação de aves migratórias, os padrões de caça, de predadores noturnos e ciclos reprodutivos dos insetos, polinizadores e anfíbios, as recomendações técnicas internacionais e as diretrizes da Illumination Energy Society e da International Dark Sky Association, que recomendam um conjunto de boas práticas para a iluminação externa, conhecidas como 5 princípios para a iluminação responsáveis: utilidade, direcionamento, baixa intensidade, controle e uso de cores quentes, o princípio da precaução, a necessidade de adotar medidas preventivas face ao risco de danos sérios ou irreversíveis ao meio ambiente e à saúde pública, mesmo na ausência de certeza científica absoluta. O CONDEMA resolve, capítulo 1, do objeto das definições. Fica estabelecido por meio dessa resolução o Programa Municipal de Controle de Poluição Luminosa, que visa proteger o céu noturno, a biodiversidade e a saúde humana, promovendo o uso eficiente e racional da energia elétrica, através da regulamentação da iluminação artificial do município de Campinas. Para os fins dessa resolução, adotam-se as seguintes definições técnicas: poluição luminosa, de acordo com a definição da Lei Estadual de São Paulo, número 14.789 de 2012, é a emissão de luz por fontes artificiais de intensidade, direções, espectros ou horários desnecessários ou prejudiciais. Luminária totalmente protegida, equipamento cujo design não permite a emissão de luz acima do plano horizontal, é o padrão recomendado pela IDA para minimizar o brilho celeste. Temperatura de cor correlacionada, média da tonalidade da luz expressa em Kelvin. Luz quente, TCC abaixo de 3.000 Kelvin. Causa menor impacto no ciclo circadiano. Luz fria, TCC acima de 4.000 Kelvins. Possui alto componente de luz azul, sendo mais prejudicial à noite. Luz intrusiva, luz indesejada que invade propriedades vizinhas, violando a privacidade e o conforto, especialmente em áreas de descanso. Os limites são definidos pela norma BNT NBR 5101. Ofuscamento, brilho intenso que causa desconforto ou deficiência visual, pode ser classificado como desconfortável, incapacitante e ofuscante.
Capítulo 2. Dos parâmetros técnicos obrigatórios. Todo novo projeto de iluminação externa, seja ele público ou privado, deverá atender aos seguintes critérios cumulativos. Direcionamento. Utilizar exclusivamente luminárias totalmente protegidas. Intensidade. A iluminação deverá ser a mínima necessária para a segurança ou função pretendida. Os níveis de iluminância devem seguir os valores recomendados pela norma técnica BNT-NBR 5101/2018 para cada tipo de via ou área, evitando o excesso. Temperatura de cor. Para a iluminação pública, viária, comercial e industrial, a TCC máxima permitida é 3.000 K. Gente, eu estou colocando esses parâmetros aqui baseado num estudo que a presidência fez, mas eu estou aqui dando um pontapé inicial. Eu acho que é muito importante a Unicamp, outras pessoas convidadas da família, a PUC, o próprio governo aqui, a gente consiga fazer um estudo mais amplo e determinar a efetividade disso. Eu fiz baseado em parâmetros que eu li em sites de organismos internacionais, como eu citei na própria resolução. Para iluminação pública, para áreas de alta sensibilidade ecológica, como as unidades de conservação e suas zonas de amortecimento, parques, praças e áreas de preservação permanente, a TCC máxima permitida é de 2.700 Kelvin, com preferência para tecnologias âmbar ou PC âmbar. Controle e temporalidade, instalações em áreas comerciais, industriais, estacionamentos, quadras esportivas e áreas de lazer de condomínios deverão possuir sistema de desligamento automático ou dimerização de no mínimo 50% da intensidade após as 23 horas ou cessar da atividade principal. Fica expressamente vedada a iluminação de fachadas de monumentos de baixo para cima. A iluminação de destaque deve ser feita de cima para baixo, em caso de impossibilidade técnica justificada e aprovada pelo órgão ambiental. A iluminação deverá utilizar projetores com anteparos para conter o facho de luz estritamente nos limites do objeto iluminado. Da fiscalização e das penalidades. A fiscalização do cumprimento dessa resolução compete à Secretaria Municipal do Clima, sem prejuízo da atuação de outros órgãos competentes. O descumprimento do dispositivo dessa resolução sujeitará o infrator, seja a pessoa física ou jurídica, proprietário do imóvel responsável pela instalação, as seguintes penalidades aplicadas de forma isolada ou cumulativa após o devido processo administrativo. Advertência por escrito, na qual o infrator será notificado para sanar irregularidades no prazo de 90 dias. Multa simples em caso de não saneamento da irregularidade após o prazo de advertência ou em caso de reincidência. A multa será estimulada entre 100 e 10.000 unidades fiscais de Campinas, a depender da gravidade do impacto da área afetada e da capacidade econômica do infrator. Eu queria trazer aqui, eu não coloquei, mas daí eu queria que a CPFL estivesse junto, para a gente conseguir pensar no horizonte de tempo em como fazer a substituição e tal. Mas daí, conselheiro Carlos Alexandre, se você puder ajudar a gente nisso, para incluir mesmo efetivamente a CPFL, a gente não quer fazer a prática que a sociedade civil condena há muito tempo, de chegar pronto e empurrar a goela abaixo. A gente quer fazer essa construção junto com a CPFL e a gente queria contar muito com a colaboração da Bicamp, da Ciesp, fazer essa articulação junto com a CPFL. Bem, eu vou encerrar esse item de pauta, agradecendo mais uma vez, dizendo para encerrar aqui que a ideia é que a gente dê o nome da resolução, se a família concordar, essa resolução se chama Resolução Júlio Lobo, e se tiver o acordo da família, e a gente espera construir uma boa resolução em conjunto com o governo e a articulação do gabinete do prefeito para que ela tenha efetividade. Então é isso, Pois não. Antes de você encerrar esse vídeo... Não, pois não pode. Se tiver mais algum conselheiro queira fazer uso da palavra, pois não. Bom, eu quero fazer umas contribuições aqui para o presidente. Antes de mais nada, me congratular também com a família. Eu conheci o professor Júlio pessoalmente, pessoa magnífica. Sempre que posso, vou com os meus filhos lá no observatório. Ficou muito lindo lá. Ainda tem coisa para ser feita lá bastante, né? Mas a gente já teve oportunidade, é um dos atrativos aqui de Campinas.
Campinas, agora que vem o inverno, é o melhor período para ir lá para fazer as observações, etc. Né? E assim, o legado dele é reconhecido. Além de tudo, algumas coisas que não foram citadas, ele era um dos renomados aí do grupo de caçadores de asteroides, né? Que é um grupo importante dentro do seleto aí, meio dos especialistas dessas áreas, tá? E eu queria fazer duas observações aqui. Você sabia, presidente, que em 2010 houve uma discussão para o plano diretor de iluminação pública de Campinas? Sim. E que isso foi debatido e virou até um artigo que eu tenho em mãos aqui. E nesse artigo ele cita 2 órgãos importantes internacionais para a gente depois pegar a referência também, tá? Que é um órgão, a IDA, que é o International Dark Sky Association, tá? Que propulga aí pela preservação da escuridão, do céu e da iluminação noturna eficiente e de qualidade, tá? E a New England Light Pollution Advisory Group, que é a NEPAL, que são instituições que não tem no país, mas que efetivamente elas têm bastante conteúdo, documento lá, estudos que nós podemos nos apropriar, né? E tentar ver se a nível das universidades daí, né? Hoje infelizmente os conselheiros do CONDEMA faltaram, a gente tem um quórum aqui, uma pena, né? Que não estejam aqui os conselheiros, espero que eles justifiquem, né? Muita justificativa, eu acho, a quantidade de conselheiro que não está presente aqui hoje. Mais uma vez, assim, eu acho que é muito apropriado a gente dedicar a resolução em nome do professor Júlio Lobo. Só, senhor presidente, a gente poder averiguar a legislação vinculativa. Eu vi que você se ateve, o senhor se ateve a legislação ambiental, se apoiou nela, né? Porque para a gente poder fazer, por exemplo, a indicação das multas, etc., e a resolução ter valor, a gente tem que ter nós não temos uma legislação de iluminação pública. Então a gente eu vi que você montou uma estratégia ali pela legislação ambiental, perfeito, para a gente conseguir ter ali legitimidade jurídica, né? Depois a gente faz mais um amparo aí para ver como que pode ampliar aí a segurança jurídica do encaminhamento do presidente. Acho que nesse intuito, em relação a essas questões, era mais parabenizar vocês, chamar a atenção também que em relação às obras de iluminação pública hoje, a gente tem esse problema, né? Se você tem uma legislação municipal que estabelece um determinado critério, a concessionária e as próprias obras que são executadas, elas entregam a obra para gestão do poder público. Quando ele entrega a iluminação pública, ele entrega para o poder público, qualquer condomínio, etc. A prefeitura assume e a concessionária vai operar, né, na manutenção disso tudo. Então, a gente precisa rever uma legislação mesmo, porque a mudança, ela exige onerar, porque você vai ter que fazer toda uma mudança de iluminação, tem custo. A gente tem que ver muito bem, apoiar e brigar para ter uma legislação municipal para a gente poder garantir. Se apegar no PLAC agora, eu acho que as revisões do PLAC, a gente introduzir esse item é muito importante, sobre poluição luminosa, são algumas estratégias, senhor presidente, fica um encaminhamento aqui, e mais uma vez, uma satisfação aqui estar com vocês aí, parabéns pelo legado e pelo trabalho do professor Júlio. Obrigado. Conselheiro, mas eu acho que começa também uma discussão na cidade, porque eu acho que dá chance para a Câmara Municipal também, né? Então eu vou fazer um comunicado para a Comissão de Meio Ambiente da Câmara também, porque talvez seja um estímulo para a Câmara também começar a pensar uma legislação, ou até o próprio Executivo aqui, que dê respaldo, inclusive. Tanto que eu coloquei lá, mas o último item, mas eu acho que a gente tem que se debruçar sobre isso aqui internamente para conseguir ter efetividade. Tereza, a palavra para você. Fala daqui mesmo? Tá bom. Eu marco para não falar nem mais nem menos. Boa noite, pessoal. Se não me engano, já existe algum tipo de legislação de iluminação na APA. Eu não tive tempo de olhar isso. Na lei da APA tem um artigo que trata sobre iluminação, mas ela está muito
sobre o observatório. E pelo que eu pude apurar, inclusive, foi o professor Lobo que fez essa articulação para que tivesse esse artigo. Limitou um território de entorno do Sim, sim, sim. Ah, tá. Pelo que eu consegui apurar com os conselheiros do CONGEAPA lá que participou na época, foi um pedido do professor Lobo para ter esse artigo. Ah, tá bom. E também eu queria uma cópia dessa minuta, porque eu não me lembro de ter recebido. Se puder receber, mandar de novo, por favor. E também oferecer a ajuda do nosso jurídico, se quiser. Sim, se claro, for queremos. preciso, tá? Obrigada. Bem, eu encerro então esse item de pauta aqui e passo já para o próximo item de pauta, mais uma vez agradecendo e reforçando aqui a importância desse legado, desse trabalho, e que a gente tem esse comprometimento aqui de se manter nessa luta também como professor, como ele se manteve por mais de 40 anos. Conselheiro Carlos Alexandre, a palavra é sua. Eu não sei se o Gustavo está ouvindo a gente lá, se ele quer fazer alguma manifestação sobre esse item. Consegue colocar o som dele aí, Leandro? Pode falar, Gustavo. Perfeito. Boa noite, presidente. Boa noite para todos. Quero agradecer mais uma vez a equipe que disponibilizou estar participando aqui com vocês. A logística para estar presente em determinados horários é complicada para mim. Então é um privilégio estar podendo participar aqui mesmo que online. Eu acredito, como o Carlos disse, é importante a gente pensar na questão de legislação, para ver os regulamentos que já existem, quais são os critérios que são usados para as concessões. E concordo também muitíssimo com o Thiago, no sentido de que esse conselho tem um papel de fomentar essa discussão, seja onde seja necessário, né? Se é no âmbito legislativo que tem que partir a discussão, no executivo, onde quer que seja, a discussão tem que ser feita. E é um legado mesmo, né? O professor Júlio foi pioneiro nisso aqui na cidade e esse conselho deve continuar esse trabalho. Então, estamos juntos aí. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, conselheiro. A gente conta com o apoio das Seclimas aí para a gente fazer essa articulação. Já sem som aí, hein? Desculpa interromper, cortou o áudio para mim. Gustavo, a gente conta com o apoio das Seclimas aí para a gente fazer essa articulação e conseguir uma resolução efetiva. Então, por gentileza, ajuda a gente, precisamos. E a palavra, encerrando esse item de pauta, a palavra é sua, conselheiro. Eu vou pedir para colocar rapidamente lá, senhores conselheiros. Presidente, em virtude da gente não ter nem quórum, eu vou fazer uma explanação objetiva, porque esse documento vai ser compartilhado com os conselheiros posteriores. Eu acho que o seu áudio está ligado. Oi? Beleza, então. Vou ser bem objetivo aos conselheiros presentes aqui.